Olá, muito boa noite. Muito boa noite. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tô ao vivo aqui com vocês. Voltamos afinal às nossas série de lives semanais, onde a gente fala sobre todos os assuntos que permeiam a nutrição, negócios na nutrição, conduta clínica, algo específico, marketing digital para nutricionistas, enfim, tudo que contribui para o nosso universo de nutricionistas, todos os nichos, todas as áreas clínicas, tá? Aqui a gente fala mais de área clínica de fato, mas por que não a gente pode falar um pouquinho aí sobre todos os assuntos. Então, toda semana eu estou aqui com vocês, essas lives sempre ficam gravadas no YouTube, mas você tem que aproveitar porque elas não ficam gravadas lá para sempre. Então, todo mês a gente faz lá um apanhado das aulas que vão direto para nossa mentoria. Quem é nosso mentorado sabe, tem acesso livre a todas essas aulas semanais. Algumas ficam no YouTube para sempre, ou a gente vai revezando. Algumas sempre vão para nossa mentoria e é só para turma fechada de fato, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Thaís Conte, eu tenho uma mentoria para nutricionistas, eu sou nutricionista clínica, dou cursos digitais sobre emagrecimento feminino e também a nossa mentoria, que é a nossa comunidade de nutricionistas, onde lá a gente debate de fato todos os assuntos que permeiam a nutrição. Se você não me conhece, acabou de conhecer, deixa eu falar oi para o meu pessoal do Instagram. Oi, Lígia! Beatriz, é isso? Maíra, oi, 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 show de bola. Gente, qual que é o tema da nossa live de hoje, tá? Eu não vou tentar me estender tanto, eu abro para dúvidas lá no final, pode ir deixando as suas dúvidas sem problema nenhum, mas eu vou abrir para dúvidas lá no final porque a gente também tá fazendo essa gravação para o YouTube, tá bom? Beleza? Qual que é o assunto de hoje, então? Nós vamos falar sobre nutrição comportamental. Mas nós não vamos falar apenas sobre nutrição comportamental, a gente vai falar sobre a aplicabilidade no consultório, porque o que eu mais ouço, inclusive isso foi uma dúvida de uma seguidora lá do Instagram que colocou na caixinha de perguntas justamente sobre como que eu consigo aplicar as técnicas, as ferramentas, as condutas de nutrição comportamental num paciente, quando eu posso realmente fazer uma prescrição nutricional mais voltada para aquela nutrição que a gente aprende na faculdade, o tal do déficit calórico, as estratégias nutricionais. Eu fico um pouco confusa quando usar uma e quando usar outra. Não é só você, tá bom, querida seguidora? Na verdade, várias nutricionistas têm esse mesmo tipo de dúvida. Era um dos assuntos mais falados na minha especialização. Eu discutia muito sobre esse tema, porque quando você tá na prática clínica, você tá ali na linha de frente, realmente, no campo de batalha, você sabe que muitas das ferramentas ensinadas nos cursos, nas pós-graduações de nutrição comportamental, elas não são tão bem aplicadas assim, né, no dia a dia. Elas não são tão bem aplicadas ali quando a gente tá com um paciente que tem várias comorbidades, um paciente que tá poliinflamado, poliesculhambado, como diria minha professora Vânia. Então não tem, às vezes, como a gente usar realmente algumas condutas, apesar de serem lindas, apesar de serem realmente resolutivas, mas elas não tem tanta função dentro de um quadro um pouco mais específico. É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Primeiro de tudo, e aí já entrando um pouquinho em alguns assuntos que nós discutimos na própria mentoria, tá? Nutrição comportamental não é nicho, gente. Nutrição comportamental não é nicho. Nutrição comportamental é uma abordagem. Você pode usar nutrição comportamental na nutrição esportiva, você pode usar nutrição comportamental na nutrição materno-infantil, no emagrecimento feminino, na nutrição estética. A nutrição comportamental, basicamente, é como se fosse, por exemplo, uma nutrição funcional. Não é nicho, é uma abordagem, é uma conduta específica. Eu consigo usar nutrição funcional em todos os nichos que eu acabei de citar aqui. Então, essa é sempre a primeira dúvida que vocês têm, essa é a primeira confusão que vocês fazem. Não é porque você é uma nutricionista comportamental que você não pode trabalhar com emagrecimento feminino, que você não pode trabalhar com nutrição esportiva. Muitas vezes a gente usa demais nutrição comportamental, inclusive na nutrição esportiva. Se tiver algum nutricionista esportivo e comportamental aqui, levante a mãozinha
que a gente dá um oi, a gente consegue conversar e trocar figurinhas, tá? Então, essa é a primeira dúvida que vocês sempre têm. Nutrição comportamental é uma abordagem, não é de fato um nicho. E por que eu tô falando isso? Porque muitas de vocês, quando fazem a especialização, quando fazem o curso de nutrição comportamental, se sentem engessadas, se sentem obrigadas em usar aquelas condutas, em usar aquelas ferramentas nos pacientes que chegam com algum tipo de relacionamento negativo com a comida. Olhem só, eu trabalho com emagrecimento feminino, então imaginem que são mais de 15 mil alunas, são mais de 6 mil pacientes, é muita mulher que eu já atendi e a maioria delas, eu não posso dizer todas, mas a maioria delas tem um relacionamento negativo com a comida, tá? Hoje em dia, a maioria das pessoas tem um relacionamento negativo da comida, mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que não é porque eu tenho um relacionamento negativo com a comida que eu tenho um transtorno alimentar, que eu tenho uma compulsão alimentar diagnosticada. Quando eu tenho algum tipo de transtorno, eu preciso de um diagnóstico de fato. E esse diagnóstico, ele depende de frequência, de intensidade, né? Então, como que acontece esse tipo de transtorno, quantos episódios acontecem, qual a frequência disso, qual a intensidade e principalmente qual é o prejuízo que isso traz na minha vida. Porque hoje em dia, com essa informação tão difundida, todo mundo tem acesso à informação, muitas mulheres chegam no meu consultório falando, eu tenho compulsão alimentar, eu tenho transtorno da compulsão alimentar, eu tenho... E na verdade, não, na verdade ela só tem um relacionamento negativo com essa alimentação dela. Ela tem o que a gente chama de comer exagerado, um comer transtornado, já vamos chegar lá, vou ensinar vocês a falar sobre comer transtornado. Mas a ideia é justamente essa. Então, não necessariamente ela tem um transtorno. Se não necessariamente ela tem um transtorno diagnosticado, talvez eu consiga pegar algumas ferramentas da nutrição comportamental e aí sim aplicar, inclusive intercalar com as ferramentas tradicionais que a gente conhece. Por exemplo, uma prescrição nutricional bem calculada, um déficit calórico bem calculado, uma orientação nutricional onde ela tenha opções de café da manhã, almoço e jantar. A gente sai, na verdade, né, de um curso de comportamento alimentar achando que a gente nunca mais vai prescrever uma dieta na vida. E isso não é uma verdade. Porque quando eu pego um paciente que está extremamente inflamado, com uma resistência à insulina absurda, aconteceu isso. Ontem eu atendi um paciente homem, inclusive, que tem várias questões comportamentais para trabalhar com a comida, mas o paciente estava com uma insulina de 20 e poucos, uma hemoglobina glicada de quase 6, ele já estava realmente diabético, se a gente fechasse ali diagnóstico, já era diagnóstico de diabetes tipo 2, dava para reverter, porque não era uma resistência à insulina tão antiga, era mais recente pelo histórico dele. Mas eu precisava passar uma prescrição nutricional para ele baixa em carboidratos, obviamente. Eu precisava passar um déficit calórico para ele, obviamente. Porque é isso que a gente faz, essa é a terapêutica nutricional. Terapêutica nutricional não é eu só falar sobre comportamento com ele. Então eu preciso saber de todas essas ferramentas, eu preciso dominar todas essas abordagens para incluí-las quando for realmente necessário. Num caso específico desse, eu posso falar sobre sensação de fome e saciedade com ele, eu posso falar com ele sobre algumas outras abordagens que eu vou explicar aqui para vocês, né, que eu vou pontuar algumas aqui para vocês, mas eu preciso entrar assim com uma conduta clínica, não tem como eu fugir disso. Então, essa também é a primeira questão. Então, não é porque você é uma nutricionista comportamental que você não pode mais prescrever dieta. Não é verdade. Tem nutricionistas que usam essa abordagem como a sua metodologia de trabalho e tá tudo bem, tá tudo certo. Conheço ótimas nutricionistas comportamentais, excelentes, minhas professoras, inclusive, que não usam, que nunca mais montaram uma dieta na vida, que trabalham só com essa orientação nutricional e tá tudo certo, essa é a metodologia delas. Eu tô falando aqui para quem tá se sentindo aflita de ver um caso como o que eu acabei de dar de exemplo agora há pouco e não saber o que fazer. Entende?
Porque não existe uma verdade absoluta, gente. Quando você está dentro de 4 paredes com o seu paciente, é importante que você tenha esse olhar 360, que você tenha uma escuta ativa, já falamos sobre isso, que você tenha uma escuta ativa para perceber e ficar cada vez mais nítido o que o teu paciente está precisando nesse momento, tá? Então, também outro mito que a gente precisa quebrar aí, que é sobre essa coisa de não prescrever uma dieta específica, não prescrever uma conduta nutricional específica para o meu paciente, beleza? Então falamos sobre nutrição comportamental ser uma abordagem, nutrição comportamental dá pra gente incluir só algumas ferramentas e falamos também sobre o transtorno da compulsão alimentar periódica e outros transtornos alimentares também, onde a gente consegue aplicar a nutrição comportamental. Que a gente não necessariamente um comer transtornado, um comer exagerado, uma tomada de decisão enfraquecida desse teu paciente, um comer mais emocional, um comer por prazer, isso não significa que de fato ele tenha um transtorno alimentar, tá bom? Mas o que acontece, né? Então, o que eu percebi, assim? Eu fiz um TCC, gente. Meu TCC da faculdade, há 7 anos atrás, o meu TCC foi justamente sobre transtorno da compulsão alimentar periódica. E a gente analisou as pacientes do ambulatório. E eu percebi que a maioria das pacientes tinham alguma questão com a alimentação. Então, quando eu falo que eu aplico nutrição comportamental no meu consultório, não necessariamente é aquela nutrição comportamental bem raiz, sabe? Aquela que a gente trata de transtorno, como eu vi na minha especialização. Eu tive contato com meninas com anorexia, com bulimia, com outros transtornos alimentares que tem lá que tem CID, inclusive, enfim. Então, eu tive esse contato e isso me fez perceber que dá pra gente trabalhar pessoas que têm esse relacionamento negativo com a comida. Então, entenda que é realmente a maioria das pessoas, porque muitas vezes ela chega ali, ninguém que tá super saudável, ninguém que tem um relacionamento maravilhoso com a comida, que tem uma educação nutricional, que sabe o que comer, quando comer, que não tem 1 quilo pra perder, fala, eu vou buscar uma nutricionista porque eu quero melhorar mais ainda a minha alimentação. Tem um estudo muito interessante que mostra o comportamento dos magros, né? Tem vários estudos, mas tem um muito interessante que mostra o comportamento dos magros. Muitas vezes, os magros, eles não sabem o que é um carboidrato de fato, o que é uma proteína de fato, o que é uma gordura, quando ela é boa, quando ela é ruim. Eles simplesmente comem o que a gente fala de comer intuitivo, né? Eles se alimentam através do comer intuitivo. Então, qual que é a cultura alimentar deles? Se a minha cultura alimentar é comer ovos e pão no café da manhã, eu não tô pensando, nossa, eu vou comer ali um carboidrato, eu vou comer ali uma proteína. Não, é a minha cultura, é o meu comer intuitivo. Então, muitas vezes, o paciente, ele chega pra você já tendo esse comportamento disfuncional e é isso que a gente precisa tratar dentro dele, tá? O que é importante a gente entender, tá? Existe uma nutrição comportamental que foge um pouco do consultório. O que é fugir um pouco do consultório, Thaís? É aquela coisa de aceitação. Quando a gente fala de aceitação e conformismo, aí a gente vai tangenciar bastante ali na tal da obesidade saudável, que já criou uma super polêmica a esses tempos. Primeiro de tudo, não existe obesidade saudável. Se você tá vendo essa aula minha depois de algum tempo, depois de alguns meses, então só para te adiantar o que eu falei aí nos últimos dias, não existe obesidade saudável, tá? De qualquer maneira, quando a gente fala sobre aceitação, sobre conformismo, a gente tem que ter um cuidado muito grande dentro disso, porque eu não posso aceitar um padrão alimentar que tá me levando a uma doença. Eu não posso achar que tá tudo bem eu ter um padrão alimentar no qual eu ganho 1 quilo por mês, 10 por ano, eu tô 30 quilos acima do meu peso e eu tenho vários prejuízos funcionais e produtivos dentro desse meu padrão alimentar. Então a ideia tá tudo bem o que eu tenho agora, mas eu preciso mudar. Mas eu preciso começar a avaliar quais são as minhas prioridades. Então, aí, anota, gente. Eu espero que vocês estejam com papel e caneta na mão. Anota. Mudar o conceito de aceitação, tá? Mudar o conceito de aceitação de padrão alimentar
pelo padrão de prioridades. Então, o que é isso? Eu paro para fazer com um paciente um recordatório, pode ser um recordatório semanal, um recordatório meio que habitual, principalmente do final de semana dele, principalmente das exceções dele, o que acontece, e eu peço para ele priorizar o que realmente é importante para ele. Então, se é importante para ela o vinho com o marido, se é importante para ela comer aquele chocolate quando ela está estressada, eu começo a colocar algumas prioridades, porque a ideia é, se eu tenho um padrão disfuncional com a minha alimentação, eu não vou mudar ele do dia para a noite, tá? O tratamento químico, o tratamento de vício da compulsão alimentar ou do comer transtornado, ele é completamente diferente de todas as outras compulsões. Quando eu uso droga, eu simplesmente paro de usar droga. Quando eu fumo cigarro, eu simplesmente paro de fumar cigarro. Quando eu uso álcool, isso é um vício para mim, me traz prejuízos funcionais e produtivos, eu paro de tomar álcool. Não existe eu ir desmamando isso ao longo do tempo. Já na alimentação a gente tem essa possibilidade. E essa é a primeira ferramenta que eu já uso com o meu paciente. Porque dá consciência para ela que, primeiro, ela não precisa restringir totalmente essas exceções que ela faz, esse contato com o alimento obesogênico que traz para ela um prazer imediato. Não preciso falar o que alimento obesogênico, né, pessoal? Depois a gente vai tirando todas as dúvidas. Então, essa é a primeira ideia, porque eu consigo colocar para ela, eu consigo ampliar nela o conceito de não restrição, uma vez que eu não estou restringindo dela, mas sim pedindo para que ela priorize o que realmente faz sentido na alimentação dela. E aí, muitas vezes, quando a paciente tem um padrão mais rígido, quando ela tem um padrão mais radical, que ela realmente quer mudar totalmente a dieta, ela fala, não, nada é prioridade para mim, eu como porque eu sou compulsiva mesmo, porque, a autocrítica, porque eu sou compulsiva mesmo, nada disso faria sentido. Então, a gente acha juntas o que é prioridade para ela. Então, eu sei que para mim, na minha alimentação, a minha prioridade é comer um churrasco sem pensar nas calorias, é pedir uma pizza quando eu tiver afim, é ir num aniversário e não pensar no que eu tô comendo, em fazer melhores escolhas. Não, é realmente comer intuitivamente, que eu tô com vontade. E eu começo a trazer para ela essas prioridades, esses mecanismos de prioridade. Então, eu dou para ela o mesmo nível de consciência da não restrição, porém, de uma forma muito mais estratégica nutricionalmente falando. Porque, eu simplesmente falo para ela, coma tudo que você tem vontade, o que você tiver direito, uma hora a gente vai conseguir tratar esse seu ciclo de compulsão, restrição, punição, etc. E o outro eu falo para ela, vamos trazer o que é realmente prioridade. Eu trago para ela uma tomada de decisão muito mais racional e muito menos emocional. Então ela começa a ver resultado mais rápido, claro, antes ela tinha 4, 5 episódios de descontrole alimentar na semana e tava tudo bem. Hoje ela começa a estar mais consciente disso, ela tem 2, 3. Ela começa a perder peso ou pelo menos não ganhar. Ela começa a ver resultado e vocês sabem qual que é o meu slogan da vida, resultado motiva. Tá? Resultado motiva. Você fica muito mais afim de fazer quando você vê resultado. Não tem como a gente ir contra essa ideia. Pedir paciência é pouco. Meu paciente, ele quer resultado. Meu paciente, ele quer ver o que está acontecendo ali. Ele quer comprovar que aquilo que eu tô falando para ele é verdade de fato, tá? Então, pensem um pouco nessas questões. Por mais que você possa pedir paciência para o teu paciente, mostra para ele um resultado, o mínimo, tá? O mínimo que for, pode pedir para ele esse resultado, tá? Segunda alternativa, que a gente pode pensar em falar sobre a segunda alternativa. Vocês sabem identificar, de fato, o transtorno da compulsão alimentar? Quando a paciente chega no consultório ou o paciente chega no consultório, e ele realmente tá em um nível onde ele precisa de uma avaliação psiquiátrica, onde ele precisa de uma avaliação psicológica. Vocês sabem quando realmente ele tá tendo funções prejudicadas dentro desse
como se fosse um espectro mesmo, né? Dentro dessa linha aí do nível mais leve ao nível mais intenso. Bom, basicamente vocês têm algumas questões, tá? A gente tem que falar de episódios de no mínimo uma vez na semana. Isso é do DSM-5, tá? De 2014. Então a gente fala de episódios de descontrole alimentar no mínimo uma vez na semana durante 3 meses consecutivos. Mínimo uma vez na semana durante 3 meses consecutivos. Comer de maneira muito rápida, vai além do ponto de saciedade, então ele come até passar muito mal. Comer grandes quantidades mesmo sem fome, então a fome passou, mas eu continuo comendo grandes quantidades. Comer escondido. Tem um sentimento de culpa e frustração após o episódio. E a gente tem intensidades, então a gente pode falar que ele tem um transtorno da compulsão alimentar leve de 1 a 3 episódios, até a gravidade, que pode chegar a 14 episódios semanais ou mais, tá? Só que se você pegar mais ou menos a ideia do comer transtornado, gente, é bem parecido, então é uma linha muito tênue para você identificar quando esse paciente, ele realmente tá num nível já de transtorno alimentar e quando ele tem um comer transtornado ou um relacionamento negativo com a comida. O que eu sugiro para vocês, tá? Vocês conversarem com esse paciente e ver qual é o prejuízo que isso traz na vida da paciente. Qual é o prejuízo realmente que isso traz? Porque você vai começar a perceber na fala dela, na movimentação dela, nas expressões dela, isso é muito importante também, tá? Então, qual que é a expressão dela? Ela é muito rígida, ela fica muito mal, ela tenta se punir de alguma forma no dia seguinte, ela tenta treinar mais, ela vive fazendo dietas, ela já foi a muitos nutricionistas. Ou é uma pessoa que tem só um comer exagerado, que ao invés de comer um lanche lá, pediu um hambúrguer, ao invés de comer um lanche, comeu 2, porque estava na promoção. Não é uma paciente que vai comer 2 lanches, depois vai atrás do sorvete, depois vai atrás da bolacha, do biscoito, que estava lá em casa, que estava lá na despensa e ela não parou de comer enquanto ela não acabou com tudo. Vocês conseguem perceber essa diferença? Então tomem bastante cuidado para tentar diferenciar essas questões. Porque na maioria das vezes, quando eu ajusto sensação de fome e saciedade do meu paciente e eu explico para ele os principais tipos de fome, principalmente aqueles 4 que eu sempre falo para vocês: fome emocional, fome fisiológica, fome social e fome genuína. Quando eu explico para ela e peço para ela estar muito consciente desse processo, na maioria das vezes esse comer exagerado, ele já é bem controlado, assim, em 30 dias mais ou menos, tá? É bem rápido que isso acontece, porque eu estou atenta de fato. Então, toda vez que eu tenho um estímulo de fome, de compulsão, de vontade de comer, de uma crise de ansiedade, eu falo: opa, é fome, é emocional, o que está acontecendo comigo? Então a paciente já começa a ganhar esse nível de consciência. Porque tudo, gente, tudo que você vai ensinar para o teu paciente, seja condutas nutricionais, seja educação nutricional, seja comportamental, qualquer coisa que você for ensinar para o seu paciente, tudo é sobre aumentar o nível de consciência dele. É ele estar presente e atento aos sinais e sintomas, ao que está acontecendo no ambiente, ao que falta para ele, onde ele pode estar errando, onde ele está acertando para continuar. É tudo sobre consciência. Sabe como eu consigo exemplificar isso? Porque muitas nutricionistas, e se você for uma delas ou deles, que estiver aqui me escutando, muitos nutricionistas evoluem com um transtorno alimentar, tá? Não necessariamente um transtorno alimentar, mas um comer transtornado. Então, a diferença de um nutricionista, de um profissional da área para um indivíduo comum, é que o nutricionista ele tem consciência de tudo que está acontecendo com ele. Mesmo assim acontece, porque não é só sobre saber sobre nutrição. Você tá com uma questão comportamental, você tá com uma patologia psicológica que a gente precisa tratar, e tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Nós não estamos imunes, não existe uma vacina, eu vou fazer nutrição para tratar a minha compulsão alimentar.
Não existe isso. Muitos nutricionistas entram na faculdade de nutrição porque tentaram a adolescência inteira emagrecer e nunca conseguiram e acham que na nutrição eles vão conseguir tratar isso. Na maioria das vezes eles não conseguem, porque é uma questão comportamental e não de educação nutricional. Como eu falei para vocês, né? Aquele estudo sobre quem pensa magro, a ideia é justamente essa. Eu não preciso entender tudo sobre nutrição, mas eu tenho um comportamento saudável com a alimentação, então eu basicamente sigo a minha cultura alimentar. Se a minha cultura alimentar for na maioria das vezes de comida de verdade, a base de comida de verdade, tá tudo bem. Eu vou seguir magro, eu não vou ter nenhum desequilíbrio metabólico, porque eu estou ingerindo comida de verdade. Ponto. Então, só voltando aqui, né? A ideia é justamente essa. Eu começo a trazer níveis de consciência para o meu paciente. Então, se você é profissional da área da saúde e já passou por um comer transtornado, você sabe do que eu tô falando. Você tem consciência de que você exagerou ali na comida. Você tem consciência de que você não fez um déficit calórico naquele dia porque você teve um episódio ali de descontrole alimentar. Você sabe onde você tá errando, mas mesmo assim acontece. O indivíduo comum, ele precisa ir para esse primeiro passo. E depois ele vai subindo as escadinhas ali dos níveis de consciência. Espero que esteja ficando claro. Vou seguir aqui. E agora eu vou explicar para vocês alguns comportamentos mais radicais, tá? Alguns comportamentos, na verdade, bem característicos de um indivíduo que pode ter um comer transtornado, uma disfunção em relação ao seu comportamento alimentar, tá? Ela sempre tem algum perfil mais radical, ela tem um perfil mais inflexível, acontece com muito mais facilidade em mulheres, principalmente, tá? Porque a mulher, ela tenta buscar realmente esse conforto, esse comfort food, esse prazer imediato realmente através da comida, tá? O homem, ele tem uma certa também busca, mas ou ele também vai pro álcool, ou ele só vai pro álcool. Então é muito mais comum em mulheres e a gente fala sobre um padrão autocrítico, um padrão muito radical, então 880. Eu sempre entendo que dieta é algo que eu vou emagrecer, eu preciso fazer de forma extremamente rígida e restritiva durante um tempo. É muito autocrítica, ela é muito perfeccionista, ela não tem mais autoestima, ela não tem mais autoamor, ela se olha no espelho e ela só se critica. Então, basicamente, esses são os padrões onde a gente define essa mulher que pode vir a ter um transtorno alimentar, um relacionamento negativo com a alimentação ela já tem e é assim que a gente trabalha, tá? Outra técnica bem importante que a gente pode usar aqui é entender o histórico dessa paciente, é entender o relacionamento materno dessa paciente, principalmente, é entender a cultura alimentar dessa paciente, é entender quais são os padrões inconscientes dessa paciente. Será que quando ela era criança, a mãe dela dava comida para ela como forma de merecimento? Então, se você comer a sobremesa, se você comer tudo, você ganha sobremesa. Será que essa mãe dava comida para ela como forma de algum tipo de válvula de escape? Ai, filha, você tá triste, então vamos comer. Será que essa mãe era rígida e punitiva, não deixava ela comer absolutamente nada e quando ela foi morar sozinha, ela começou a descompensar de alguma maneira? Como que era esse histórico? Porque tudo isso, gente, vocês estão colhendo informações. Nutricionista não fecha diagnóstico, tá? Esse é um erro bem comum. O nutricionista me deu diagnóstico de transtorno alimentar. Não, você não pode fazer isso, tá? Inclusive, você tá fazendo um exercício legal aí da sua profissão que você realmente não pode... Você não pode diagnosticar nutrição comportamental, mas até aí é uma questão muito burocrática, tá? Eu não diagnostico transtorno alimentar, mas eu sei de cara quando a paciente tem, porque é só ela preencher esses critérios. Eu não posso assinar e carimbar e falar, olha, você tem um transtorno alimentar, você tem um comer transtornado, você tem uma compulsão alimentar periódica. Eu não posso fazer isso como nutricionista, mas eu no meu inconsciente, lá no meu interior, eu já sei que ela tem, tanto que depois o psiquiatra, quando vem trazer realmente o diagnóstico, eu já sei, a gente já tá lidando dessa maneira, tá?
Então, perguntar sobre o histórico dessa paciente, perguntar sobre como é o ambiente alimentar dela, perguntar sobre como ela já lidou com a alimentação, se ela já passou pelo efeito sanfona, se ela já, enfim, entender realmente qual é o relacionamento dela com a comida. Porque vai ficar claro para você até onde você pode ir com condutas específicas e nutricionais e até onde você pode trabalhar mais condutas comportamentais, tá? Uma outra coisa bem legal que eu acho importante a gente falar é que você precisa tirar do paciente, principalmente tirar de você mesmo, aquele padrão hierárquico do profissional paciente. Não precisa mais existir hierarquia. É um relacionamento horizontal. Porque olha só, eu tenho uma paciente rígida, uma paciente autocrítica, uma paciente radical. Se você é o tipo do nutricionista que fala que ela é o orgulho da Nutri, se você fala que ela pode ou não pode fazer tal coisa, a Nutri pode, a Nutri deixa, a Nutri não deixa. Se você é o nutricionista que dá bronca quando ela não traz resultado, você é o tipo de nutricionista que não vai criar vínculo de confiança com essa paciente. Porque o que vai acontecer? Toda vez que ela errar, toda vez que ela não conseguir fazer, ela vai ficar com medo de buscar você para pedir orientação. E ao invés de você criar um relacionamento com ela, onde ela pode te trazer as falhas, pode te trazer os erros, e assim você orientar para que ela continue nesse processo, ela simplesmente vai deixar de fazer. Ou ela até vai conseguir fazer extremamente rígido, mas em algum momento ela vai abandonar. Então, trazer esse relacionamento mais horizontal. Uma frase que eu costumo falar muito com as minhas pacientes, que eu percebo que tem esse padrão mais rígido, é: olha, o que eu vou te passar, eu não quero que você faça 100%. Aliás, se você fizer 100%, tá errado, porque ninguém faz 100%. Nem eu, nem ninguém faz 100% uma prescrição nutricional bem perfeitinha, o que tá ali. O que eu quero é que isso daqui seja para você o seu GPS. É que isso daqui seja para você o seu norte, é uma bússola. Saiu um pouquinho daqui, saiu um pouquinho dali, foi um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, tá tudo certo. Só volta. Só volta logo na próxima refeição, no dia seguinte, enfim. Tá tudo bem você dar essas escapadas, porque todo mundo aqui é ser humano, todo mundo aqui vai errar, não tem jeito. O que vai te trazer resultado de fato é você fazer 70%, 80% do tempo algo mais tranquilo e conseguir fazer durante vários meses para me trazer resultados, do que você fazer 1 ou 2 semanas e não trazer resultado nenhum e depois já desistir e não trazer resultado nenhum. Então, a gente tem que trabalhar muito essa questão da constância e da consistência com essa minha paciente, tá? Vocês sabem que lá na mentoria a gente tem um questionáriozinho que eu passei para vocês, né? Existe uma escala de compulsão alimentar periódica onde eles fazem perguntas bem específicas, bem importantes. Eu selecionei, filtrei algumas e coloquei para vocês lá na anamnese perfeita. Tá lá dentro da mentoria, vocês sabem, vocês têm acesso, quem é meu mentorado, quem é meu aluno tem acesso, façam isso, tá? Eu gosto sempre de aplicar em todos os pacientes, de qualquer maneira. Se você não gosta de aplicar sempre, aplique nas que você desconfia, na que você já tem ali alguma questão, tá? Já falei pra vocês, vou ler uns tópicos rapidinho pra vocês, pra gente finalizar a nossa aula e a gente abre pra dúvidas, tá? Consciência leva ao controle, lembra que eu falei? Então, antes da gente pensar em ensinar o paciente a controlar esses impulsos, é importante que a gente ensine ele a consciência, a aumentar o nível de consciência, a explicar para ele o que está acontecendo. A consciência, o conhecimento dos fatos leva a maior adesão desse paciente também. Então, prestem atenção nessa questão, tá? Ele entende a causa do ganho do peso, então a gente precisa entender qual foi a causa do ganho de peso dele, o que está acontecendo realmente para que ele venha ganhando peso, onde está a disfunção, onde está o desequilíbrio, e a gente vai seguindo. Identificar, então pedir para o paciente refletir, pedir para o paciente entender como que foram os padrões da infância e da adolescência dele, também é super importante, como ele pode ter criado esses gatilhos, quais são os horários do dia, as fases da semana onde ele está mais vulnerável e o que a gente pode incluir nessas fases.
Então é muito comum meu paciente falar, ai, final da tarde, nossa, eu sempre tenho uma compulsão por doce. Claro, existe um mecanismo emocional aí nesse horário do dia, mas também existem vários mecanismos bioquímicos acontecendo pelo próprio ciclo circadiano. O que a gente faz então? Senta e chora? Não. Pede para ele, além de você adequar todo o ciclo circadiano desse paciente, adequar toda a conduta nutricional para ele, olha aí a sugestão de cardápio, como é importante. Se eu deixo meu paciente ali meio que a Deus dará, falando para ele, coma de forma intuitiva, ele já começa comendo um monte de carboidrato refinado, ele já vai almoçar com um monte de outros carboidratos refinados, à tarde ele vai sentir mais vontade. Eu preciso orientar esse paciente, eu preciso falar para ele o quão importante é ele diminuir esses carboidratos refinados, o quão importante é ele começar o dia com uma fonte proteica, o quão importante é ele sentir a sensação de fome e saciedade e almoçar uma quantidade, numa proporção desse prato onde tenha mais vegetais do que carboidratos refinados, por exemplo. Então tá, falei dessa parte aí. Ajustei ciclo circadiano, ajustei hormônios que envolvem essa compulsão, esse craving por açúcar aí por volta das 6, 7 horas. Mas que mais que eu posso fazer? Será que eu não posso falar para ele, nossa, será que você não pode ir numa aula de yoga? Será que você não pode ir numa drenagem nesse horário? Será que você não pode encontrar uma amiga e tomar um suco, tomar uma água de coco nesse horário? O que será que está acontecendo? Será que eu tenho que ficar restrita, engessada só ao conduta alimentar desse paciente? Porque quando a gente fala de nutrição comportamental, gente, nutrição comportamental é comportamento, é tudo. Não adianta eu montar a dieta mais maravilhosa para ele, cheia de antioxidantes, com uma proporção maravilhosa, baixíssima índice glicêmico, então carga glicêmica maravilhosa e tal, vai dar tudo certo. Mas esse paciente sai estressado do trabalho todos os dias às 6 da tarde. Eu não posso fazer nada, é ele que procura uma terapia. Sim, claro, encaminha ele para terapia, sempre. Mas será que você não pode ter eu falo que é um pouquinho de humanização isso, né? Entender, e se fosse você no lugar dele sabendo o que você sabe? O que você faria? Será que faria algum sentido você indicar algo nessa questão para ele? Né? As meninas, eu dei uma... inclusive nessa próxima toda a turma de mentoria, eu atendo uma de vocês. A gente faz lá uma seleçãozinha, eu atendo uma de vocês ao vivo, para vocês verem o meu atendimento clínico, né? Então, da última vez que eu atendi, uma das coisas que as alunas, quando estavam observando a minha consulta, a primeira coisa que elas falaram tem muitos assuntos aqui que eu estaria tão focada em falar só sobre nutrição, só sobre aquela coisa do coma mais proteínas, coma menos carboidratos, insira mais gorduras para te dar saciedade, que eu passo completamente desapercebido. Sim, eu fiz um podcast agora com o Duprá, né? Acho que vocês até viram um trechinho ali no Reels, que eu falei sobre isso. Não é sobre proteínas, não é só sobre carboidratos. Claro, vai ter um momento do tratamento do teu paciente que ele vai precisar aprender sobre isso. Mas nem sempre é o primeiro momento. Mas nem sempre é aquela coisa de você querer mostrar para ele serviço, de você querer mostrar para ele que você entende. Talvez só de você mudar esse gatilho que ele tem ali, essa vulnerabilidade, essa hora vulnerável do dia dele, onde ele tem maior descontrole alimentar, pronto, ele já emagrece 5 quilos em um mês, ele fica feliz da vida e foi você que resolveu o problema dele. Faz sentido? Bom, seguimos. E aí a gente vai falar sobre todas as questões dele identificar, a gente vai explicar para ele o que está acontecendo no organismo dele. Então eu gosto de falar para ele sobre a produção de hormônio de bem-estar, o que está acontecendo, que quando ele está comendo um chocolate, só os primeiros 4 a 5 minutos vai realmente fazer efeito para ele produzir aquela sensação de que delícia, né, de bem-estar, de prazer. Depois disso ele está comendo no automático. Então a gente pode ir diminuindo essas porções e por aí vai, tá? Sempre ensino para ele os tipos de fome, né? Fome fisiológica, social, específica e emocional. Falo para ele que eu não consigo tratar ele sozinha. Falo que ele precisa sim de uma conduta psicológica em conjunto, tá? Então eu sempre indico, sempre encaminho para alguma psicóloga
dependendo das vezes, na maioria eu também encaminho para um laudo psiquiátrico, né? Então, para uma avaliação psiquiátrica, eu tenho um psiquiatra de muita confiança. Então, eu sei que ele não é nenhum louco que já vai começar a prescrever medicação sem que haja realmente necessidade, sem que haja indicação. Então, eu acabo fazendo isso. Se você não tem um psiquiatra da sua confiança, peça primeiro uma avaliação psicológica e aí o psicólogo vai saber se é melhor ou não que ele vá para um psiquiatra, tá? Então, isso a gente sempre faz também, mas principalmente cria esse elo de confiança com o paciente. O paciente, ele chega querendo uma prescrição nutricional. Ele chega querendo um passo a passo para ele melhorar. Ele chega querendo o caminho mais rápido para ele tratar aquela dor dele. A dor geralmente é emagrecimento. Quando a gente fala de nutrição comportamental, tá mais associada, né, a emagrecimento. Então dá para ele esse caminho, mas mostra para ele que esse caminho tem vários detalhes que ele precisa aprender e tomar consciência sobre. Senão vai ser só um caminho onde ele vai chegar lá e vai voltar e vai regredir da mesma forma que ele tentou todas as outras vezes nos últimos tempos, nos últimos anos, tá? Então a gente precisa mostrar para ele que sim, ele pode ter uma conduta nutricional, mas que enquanto ele não tratar o relacionamento, não desconstruir essas crenças, esses bloqueios, esses pensamentos limitantes que ele tem com a alimentação, enquanto ele não reconstruir esse relacionamento e ter um relacionamento saudável com a comida, vai ser só mais uma dieta. Eu canso de falar isso para os meus pacientes. Se a gente não tratar essa parte comportamental, isso vai ser só mais uma dieta. E aí você vai sair de mim, você vai lá no outro melhor nutricionista do Brasil e no outro, e você só vai gastar dinheiro. Porque o seu problema não é só sobre dieta. Não é, essa dieta funcionou, essa dieta não funcionou. É o seu relacionamento com a comida. Então, é por isso que eu trago tantos feedbacks positivos no emagrecimento feminino, porque quando eu montei a minha metodologia de trabalho lá dentro do Alpha, dentro dos grupos de emagrecimento, eu trabalho muito esses pilares, né? Eu fortaleço muito esses pilares. Por isso que elas saem de lá com um nível de consciência muito grande. Então, acabam tendo resultados aí fantásticos. Fechado? Vou abrir para dúvidas agora. Se você está me assistindo pelo YouTube, não esquece, toda semana estaremos ao vivo aqui. Assista essa aula, anote tudo, pode ser que ela saia do ar aí a qualquer momento. Se você quiser mais informações, me siga nas redes sociais e por enquanto é isso. Um beijo, vou responder as dúvidas aqui no Instagram. Thaís, sou aprimorada em transtornos alimentares pelo Amborlim. Normalmente as pessoas acham que tem transtornos alimentares por alguns episódios apenas e não episódios recorrentes. Exatamente, Gabriela. Sim, especialmente jejum intermitente. É uma ferramenta interessante para a compulsão alimentar, mas em algumas publicações cita-se jejum e restrição como possível provocadora de transtorno alimentar. Interessantíssima essa sua pergunta, tá? Condutas alimentares podem desenvolver um transtorno alimentar, né? Aquela coisa a dieta me fez ter compulsão alimentar, a dieta me fez reganhar o peso e ter esse descontrole alimentar. Gente, não é de fato a dieta, não é de fato alguma abordagem específica, não é uma causa direta e é importante que vocês entendam sobre metodologia científica para que fique claro para vocês que não é uma causa direta. Eu fiz jejum intermitente e aí eu tive compulsão alimentar, transtorno da compulsão alimentar depois do jejum intermitente. Não. Quem é esse paciente? É um paciente vulnerável? É um paciente que já tem um comportamento alimentar disfuncional? Provavelmente. É um paciente que tem fatores, tem predisposições genéticas? A gente já sabe hoje que existem fatores genéticos que levam a maior causa de compulsão alimentar, descontrole alimentar? Possivelmente. É um paciente que foi mal orientado e seguiu algum tipo de restrição energética, restrição calórica de forma mal conduzida, sem suporte? Provavelmente. Ou quando teve esse tipo de orientação, esse tipo de suporte, era por um
nutricionista comportamental, porque o nutricionista comportamental, ele já sabe, muitas vezes o paciente chega falando, eu faço jejum todos os dias, eu tiro ele do jejum, eu coloco ali um café da manhã, um jantar para ele, no horário que ele fazia jejum, eu readequo todo o equilíbrio alimentar dele, toda essa rotina alimentar, principalmente ajustada com o ciclo circadiano desse paciente, e depois eu introduzo sim uma estratégia assim de jejum ou enfim, algo específico em determinado momento. É o mais comum disso. Então, não é sobre o jejum causar compulsão alimentar, é sobre ele ter intensificado uma predisposição e um relacionamento negativo que já acontecia anteriormente. Fez sentido? Difícil saber como, em que momento e para que indicar essas restrições para não provocar furos nem transtornos. Então, olha só, essa ideia, tá? Não existe como eu falar isso para você. Enquanto vocês pensarem assim, eu não sei quando fazer, eu não sei quando fazer. Gente, nenhum curso vai ensinar isso a vocês. Ninguém pode ensinar isso a vocês. E quem ensinar isso a vocês está mentindo. No 32º dia após a conduta XYZ, introduza um jejum intermitente. Isso é muito mais do tato, isso é muito mais do feeling de vocês. É onde vocês vão precisar ter um pouco mais de autonomia e principalmente segurança sobre a aplicabilidade dessas condutas dentro do teu consultório com esses seus pacientes. E conversa com esse paciente também. Você acha que você dá conta? Você acha que vai rolar? O que você acha da gente fazer assim? Vamos testar? Se você não testar, me manda uma mensagem, me manda um e-mail, me manda, enfim, o contato que você tem com essa paciente. Pra gente rever isso, tá tudo bem fazer isso, entende? Então, assim, não existe um momento e não existe como fazer isso sem ter. É igual um médico. Um médico, quando ele prescreve dipirona para um paciente, é porque na maioria das vezes dá certo. Mas se esse paciente nunca tomou dipirona na vida e esse paciente tem uma alergia com esse dipirona, como que esse médico vai saber? Mas a gente vai pelo que é mais plausível. Então, se você tem um paciente que come refinado, industrializado todos os dias, várias vezes ao dia, se você tem um paciente que tem vários episódios de compulsão alimentar ou só de descontrole e exagero alimentar, se é um paciente que bebe 2, 3 vezes na semana, se é um paciente que dorme mal, dorme tarde, um paciente que não toma água, você acha que já tá na hora de incluir um jejum intermitente na conduta desse paciente? Será que não é muito melhor a gente trabalhar condutas qualitativas desse paciente? O tal do descasque mais, desembale menos? Legal, o paciente melhorou, nosso o paciente começou a comer mais comida de verdade, a gente introduziu vegetais, a maioria desses pacientes tem paladar infantil, nossa, o paciente teve tal e tal evolução. Vamos para uma conduta mais específica? Entende? Então, isso é muito do tato, é muito do feeling que vocês têm dentro do consultório de vocês, dentro de cada paciente, ok? Aprendi em um curso sobre obesidade e emagrecimento com uma psicóloga da terapia cognitivo-comportamental. Na facul, a professora explicou com uma frase. Tem um livro que achei bom para estudar, chama A Prática da Terapia Cognitivo-Comportamental nos Transtornos Alimentares e Obesidade. Olha só que legal. Os artigos dizem que o público mais propício a ter transtorno alimentar realmente são estudantes, nutricionistas e também educadores físicos. Exatamente. Quando você identifica algum transtorno, como abordar? Ele procura ajuda psiquiátrica? Estou com uma paciente com uma possível anorexia e tenho dificuldade em abordar isso com ela. Encaminhamento, você necessita. Gente, é importante, e eu acho que isso vocês aprendem bastante lá na mentoria, que eu consigo passar bastante isso pra vocês. É importante que vocês falem a verdade pro paciente de vocês. Não necessariamente falar, eu acho que você tem uma anorexia. Aí ela não tem, e vai lá, tem uma avaliação psiquiátrica totalmente errada e você foi a louca que falou isso pra ela. Não. Eu tô vendo alguns comportamentos disfuncionais com a sua alimentação.
O que eu posso fazer por você? Além de trabalhar todas essas condutas nutricionais para que a gente tenha resultados, eu preciso que você faça uma avaliação psiquiátrica. Eu vou te encaminhar para essa pessoa aqui, para esse psiquiatra. Entenda, eu não sei se você precisa ou não tomar medicação, eu não sei ou não se você precisa de um tratamento. Quem vai saber é ele. Então, eu preciso, para que a gente dê continuidade ao nosso trabalho e seja um trabalho que venha a ter resultados, é importante que todos os setores estejam fortalecidos, inclusive o psiquiátrico. Pronto. Foi então, gente? Então, voltamos às nossas aulas semanais. Queria muito que vocês me deixassem sugestões das nossas aulas, sugestões das nossas lives. Queria muito que vocês me mandassem mais directs perguntando. Essa live surgiu por um direct, né? Por uma caixinha de perguntas de uma seguidora, provavelmente uma Nutri. E eu achei fantástica essa ideia, então quero muito que vocês me mandem, tá? Porque a gente pode falar de qualquer tema aqui, pode ser o tema mais bobo possível, mas sempre vai ser uma dúvida de todo mundo. É isso, fiquem com Deus, ótima semana pra vocês e até semana que vem. Um beijo, gente!